Gravando. Bom dia, turma! Vamos iniciar a aula agora, então. Vou iniciar aqui o compartilhamento de telas. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá bem? Seguindo no nosso estudo do cálculo estequiométrico, né, na estequiometria, o estudo das quantidades envolvidas numa reação, hoje nós vamos entrar num assunto bem interessante, que é o reagente em excesso. Nós já vimos na aula passada, né, revimos, isso é uma revisão para nós, tudo isso é uma revisão para nós. Nós vimos as leis de Lavoisier e a lei de Proust, que são as leis que regem as reações químicas. Tudo que acontece ao longo de uma reação química obedece obrigatoriamente à lei de Lavoisier e à lei de Proust. Então hoje a gente avança mais um pouco. As questões de estequiometria em provas normalmente envolvem três situações. Podem ser três situações isoladas ou as três situações ao mesmo tempo. Nós vamos estudar uma por vez e depois vamos ver as três juntas numa mesma reação ocorrendo. A primeira situação é o reagente em excesso. A segunda situação são os reagentes impuros ou presenças de impurezas nos reagentes. E a terceira situação é o rendimento da reação, quando a reação não tem o rendimento 100%, que é a situação real, né, nos processos reais. Hoje, então, vamos ver o primeiro caso, que envolve reagentes em excesso. Quando eu devo me preocupar com reagente em excesso? Quando isso será um problema para mim e como eu devo tratar este problema? Tá? Vou falar de maneira bem detalhada, embora isso seja uma revisão para nós, eu faço questão de falar de maneira bem detalhada, porque esse é um assunto que vocês vão carregar com vocês ao longo de toda a vida estudantil. Tá? E muita gente fica travada nesse assunto, que a gente não pode permitir. Então, dúvidas, falem na hora e eu vou tentar ser o mais objetivo possível tratando do assunto do reagente em excesso, tá bem? Bom, no cálculo das quantidades que envolvem, que são envolvidas numa reação química, ao longo de uma reação química, a primeira preocupação que a gente deve ter é saber se os reagentes estão em quantidades estequiométricas para reagir. O que seria quantidades estequiométricas? O que significa isso aqui? Isso é um termo muito comum que vem no enunciado de uma questão. Tá? Falar, os reagentes estão em quantidades estequiométricas. Né? O que significa isso? Significa dizer que os reagentes estão obedecendo à lei de Proust. O que dizia a lei de Proust? A gente pode lembrar aí? A lei das proporções definidas, ela falava o seguinte, ela falava que numa reação química, as substâncias, né, os reagentes, reagem sempre na mesma proporção. Então não adianta eu colocar qualquer quantidade. Eles têm que obedecer obrigatoriamente o que rege a lei de Proust, as proporções definidas para reagir. Então, a partir de agora, toda reação química que eu presenciar, eu vou ter que ter esse cuidado. Será que os meus reagentes estão em quantidades adequadas para reagir ou não? Vamos fazer uma metáfora aqui, pegar um exemplo prático fora da química, para isso ficar claro para nós. Vamos supor que a nossa sala de aula aqui tenha 20 alunos, tá? 10 menininhos e 10 menininhas. E o professor Paulinho chega e fala: vamos montar uma quadrilha para dançar na festa junina da escola. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 10 menininhos e as 10 menininhas, vai juntar e formar 10 casais para dançar a quadrilha da escola. Se na sala eu tiver 11 menininhos e 10 menininhas, eu terei um reagente em excesso. Qual reagente em excesso? O menininho. Eu tenho 11. Não consigo formar um outro casal com esse 11º menininho que apareceu. Esse reagente, portanto, está em excesso. Ele não está estequiometricamente equilibrado com o outro reagente. Porque na minha reação química, menininho mais menininha, formando um casal para a quadrilha de festa junina, a lei de Proust fala que cada menininho dança com uma menininha. Nem mais e nem menos. Então o professor Paulinho está lá. 21 alunos, 11 meninos, 10 meninas, formou uma quadrilha com 10 casais. Aí ele fala: quero aumentar a minha quadrilha. Pergunto para você: adianta alguma coisa ele aumentar o número de menininhos na sala? Não adianta. Porque aquele reagente menininho já estava em excesso. Se ele continuar acrescentando menininhos, vai continuar faltando as meninas para formar o casal da quadrilha da festa junina. Então, é mais ou menos nesse mesmo sentido que a gente tem que olhar para os reagentes de uma reação química.
As substâncias reagem sempre na mesma proporção, de acordo com a lei de Proust. Se tiver um dos reagentes sobrando, este excesso, esta sobra, não participará da reação. Igual aquele menininho que foi sobrando. Ele vai ficar sentado na cadeira assistindo a quadrilha dançar na festa junina da escola. Ele não vai participar da reação. Tá bem? Então é assim mais ou menos que a gente tem que encarar essa nossa situação. Para que uma reação ocorra, portanto, não basta que a gente misture qualquer quantidade de reagente. Eles precisam ser misturados em quantidades que respeitem as proporções previstas pela lei de Proust. Tá? Vamos ver um exemplo para clarear, agora um exemplo realmente da química, para clarear isso para nós. Aqui, uma reação que a gente já viu, a gente já trabalhou isso na aula passada, a reação de formação de amônia. Ela já está balanceada e acompanha comigo aqui, ó. Como que eu leio esta reação? De que forma que eu interpreto essa reação respeitando a lei de Proust? Veja, 1 mol de gás nitrogênio, aqui está o coeficiente 1 na frente, eu não vejo, mas eu sei que tem 1 aqui. 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de amônio. Interpretei esta reação em quantidade de matéria. 1 mol reage com 3 mols, produzindo 2 mols. Veja que esta é a proporção que eles sempre vão reagir. Para cada 1 mol de nitrogênio que eu colocar, eu precisarei ter 3 mols de hidrogênio. Não adianta colocar mais hidrogênio que não reage. Não adianta colocar mais nitrogênio se eu mantiver a mesma quantidade de hidrogênio. Vão reagir sempre de 1 para 3. Interpretando essa reação em massa, né, também posso fazer isso usando aqui as massas dos átomos que me foi dado. Esse dado está na tabela periódica, vocês já sabem disso. Né? Tanto faz eu falar 1 mol de gás nitrogênio, como eu falar 28 gramas. 14 mais 14, são 2 nitrogênios. Tanto faz eu falar 3 mols de hidrogênio, como falar 6 gramas de gás de hidrogênio, é a mesma coisa. Aqui apenas eu estou falando em massa. E aqui, tanto faz eu falar 2 mols de amônia, como falar 34 gramas de amônia. Percebam que na segunda linha, quando eu interpreto a reação em massa, ela está respeitando a lei de Lavoisier, que foi a primeira lei que a gente estudou aqui nos cálculos estequiométricos. O que diz a lei de Lavoisier? As massas se conservam. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. 28 mais 6 ainda é 34. Tá bom? Então, a lei de Lavoisier vale quando eu estou falando em massa. Quando eu estou falando em mol, não vale. Tá bom? Esses valores, então, não mudam. Né? Eu cheguei nesses valores interpretando a reação. Só de olhar para a reação química, eu cheguei nesses valores. Tá? Então, aqui eu não estou olhando para enunciado de questão nenhum. Eu apenas interpretei a reação. A partir dela, eu cheguei nesta conclusão. Agora vamos para uma situação hipotética que uma questão de prova, por exemplo, pode ter trazido para nós. Veja, suponhamos que sejam colocados para reagir 56 gramas de nitrogênio e 15 gramas de hidrogênio. O que podemos concluir? Será que isso aqui vai reagir por completo? Qual é a massa de amônia que vai ser produzida a partir disso? Será que é só eu somar 56 gramas mais 15 gramas e eu vou ter a quantidade de amônia produzida? Bom, uma observação aqui e um alerta para vocês. Toda vez que no enunciado de uma questão, presta atenção que eu vou falar agora, olha para a tela e acende os ouvidos. Toda vez que no enunciado da questão for fornecida a quantidade de 2 ou mais reagentes, você tem que parar e analisar se tem algum em excesso. Vou repetir. Toda vez que no enunciado da questão fornecer para você as quantidades de 2 ou mais reagentes, né? Pode ser que a reação tenha mais reagentes, você tem que parar tudo e analisar se algum deles está em excesso. Se a questão só te der um reagente, não precisa perder tempo. Se ela te der um reagente apenas, é porque ela está considerando que o outro está em quantidade suficiente para reagir. Mas, se ela te der 2 quantidades, você tem que avaliar se alguma delas está sobrando. Porque senão você pode cometer o erro de fazer o seguinte: somar esses 56, considerando que ele vai reagir por completo, com esses 15, considerando que ele também vai reagir por completo. E aí concluir, por exemplo, que eu vou obter aqui 71 gramas de amônia. 56 mais 15. Tá? Só que para isso ser verdade, é necessário que estas quantidades, 56 gramas
e 15 gramas sejam estequiométricas. Ou seja, é necessário que elas respeitem a lei de Proust. E é isso que eu vou fazer agora. Como que eu avalio se uma das quantidades está sobrando e a outra está faltando? Como eu avalio se algum reagente está em excesso? O procedimento é simples. Foram me fornecidas duas quantidades. Veja que ambas em gramas, tá? 56 gramas de nitrogênio e 15 gramas de hidrogênio. Ele falou que foram colocados para reagir essas quantidades. Agora, eu vou avaliar se eles realmente vão reagir ou se algum vai sobrar. O que eu tenho de referência que nunca muda? Isso aqui, ó. A lei de Proust me fala que para esta reação, 28 gramas de nitrogênio sempre vão reagir com 6 gramas de hidrogênio. Nem mais e nem menos. Ok? Baseado nesta informação, eu consigo concluir se essas quantidades são estequiométricas ou não. Como que eu faço isso? Bom, dadas as duas quantidades, eu vou ignorar uma delas, vou fazer de conta que eu não sei e vou calcular qual seria esta quantidade para respeitar a lei de Proust. Veja no exemplo aqui. Vou ignorar esta quantidade aqui, ó. Qual será a quantidade de hidrogênio necessária para reagir com 56 gramas de nitrogênio? Seria 15? Não sei se a resposta é essa. Então, eu vou fazer de conta que eu não sei que é 15, não sei quanto ele me deu e vou chamar essa quantidade de X. X, preste atenção, X é a quantidade de hidrogênio necessária para reagir com 56 gramas de hidrogênio. Tá bem? Vou calcular, então, quanto vale esse X. Como eu calculo esse X? Uma regra de 3. Sabendo que a lei de Proust vale para toda reação, eu posso montar uma regra de 3. Qual a regra de 3? Veja, 28 gramas de nitrogênio reage necessariamente com 6 gramas de hidrogênio. 56 gramas, portanto, vão reagir com X. Esta regra de 3. Tá? Respeitando sempre as proporções definidas. Bom, fazendo essa regra de 3, eu descubro que X é 12 gramas. Que conclusão que é essa? O que significa esses 12 gramas? 12 gramas é a quantidade exata de gás hidrogênio que é necessária para reagir com 56 gramas de nitrogênio que eu te dei. 12 gramas. E não 15, que foi o que ele me deu. Lembra que ele tinha me dado 15? Conclusão óbvia. Bom, dos 15 que ele me deu, eu vou usar 12. Se eu vou usar 12, o que vai acontecer com os outros 3 gramas para somar os 15? É excesso. Esses 3 gramas não vão participar da reação, porque os 56 gramas de nitrogênio já terão sido consumidos por esses 12 gramas de hidrogênio. Calculado aqui, ó, pela lei de Proust. Tá bem? Então, dos 15 gramas de hidrogênio que eu te dei, somente 12 vão participar da reação. Os outros 3 vão ficar em excesso, é o que eu chamo de reagente em excesso. Esses 3 gramas de hidrogênio vão continuar no meu sistema no final da reação. Lembra do menininho sentado na cadeira que tinha sobrado, aí ficou assistindo a quadrilha de festa junina dançar? Exatamente. Esses 3 gramas, eles vão ficar somente olhando a reação acontecer, não vão participar dela. E ao final da reação, quando eu tiver produzido amônia, esses 3 gramas de hidrogênio continuarão lá, sem reagir. Como eles não reagem, eu não posso considerá-lo nos meus cálculos. Então, os cálculos que eu levo em consideração nesta minha reação são 56 gramas de nitrogênio e 12 gramas de hidrogênio. Ok? Estas são as quantidades que estão realmente, de fato, participando da minha reação química. Com isso, eu posso concluir o quê? O meu hidrogênio é um reagente em excesso. É aquele que sobra no final da reação. Por outro lado, o outro reagente eu chamo de reagente limitante. O que significa reagente limitante? É aquele que é consumido por completo durante a reação. E na hora que ele acaba, a reação cessa. E para a reação acontecer, eu tenho que ter os dois, né? Aí ele vai consumindo este e vai consumindo este. Na hora que este acaba, a reação para. E ela para sobrando 3 gramas de hidrogênio. Tá? Então, um é o reagente em excesso, aquele que sobra. O outro eu chamo de reagente limitante. Então, se uma questão vier, dada a reação a seguir, identifique o reagente limitante,
ele nada mais está perguntando do que qual é o reagente que acaba, que é consumido por completo. Tá bem? Ele será o reagente limitante. Bom, se eu sei agora que as quantidades envolvidas são essas, veja, ele pode perguntar para mim, qual é a massa de amônia produzida? Bom, a massa de amônia produzida será 68 gramas, que é a soma 56 mais 12, 68. Agora sim eu posso usar a lei de Lavoisier, porque o que participa da reação são 56 gramas de nitrogênio e 12 gramas de hidrogênio, nem mais e nem menos. Tá? Vai produzir então 68 gramas. Se você está olhando atentamente para a tela, você já deve ter percebido, ó, aqui é o dobro, ó, dobrou aqui, de 28 para 56. Aqui também dobrou. Obviamente, aqui também dobraria. Né? O que diz a lei de Proust? As substâncias reagem sempre na mesma proporção. Se eu dobrar um, dobra todos. Se eu triplicar um, triplica todos. Se eu multiplicar um por 1000, todos multiplicam por 1000. E assim por diante. Então não é coincidência, é consequência da lei de Proust. Ok? Essa, então, é a massa de amônia produzida a partir da mistura de 56 gramas de nitrogênio e 15 gramas de hidrogênio. Considerando que desses 15 gramas, apenas 12 vão reagir e 3 vão ficar em excesso. Dúvidas até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por Manifeste enquanto, assim. sem dúvidas. Por enquanto, sem dúvidas, Thiago. Tá tranquilo? Então tá bem. Esse aqui foi o primeiro exemplo de reagente em excesso que a gente viu aqui, né? Juntos na aula de hoje. Aqui, aquela informação que eu falei no início e vai ficar registrado para vocês. Toda vez que no enunciado de uma questão for informada a quantidade de dois ou mais reagentes, preciso conferir se eles estão em quantidades estequiométricas ou se tem algum sobrando. Tá bem? Eu sempre vou ter que ter essa preocupação quando me forem fornecidos as quantidades dos reagentes. Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Qual a massa de amônia produzida? Opa, a reação é a mesma, produção de amônia, a partir de 100 kg de gás de nitrogênio e 30 kg de gás de oxigênio. Viram? Eles me deram, o enunciado me deu duas quantidades de reagente. Me deu a quantidade de nitrogênio e me deu a quantidade de. Opa, aqui não é oxigênio, não, aqui é hidrogênio, tá, gente? Vocês vão ler aqui, ó, hidrogênio, tá? Combinado? Qual a massa de amônia produzida a partir de 100 kg de gás nitrogênio e 30 kg de gás hidrogênio, que são os reagentes da minha reação. Ele me deu então a quantidade de dois reagentes. Aí ele fala mais: se houver algum reagente em excesso, favor informar qual. Bom, então vamos lá. A reação envolvida é essa aqui, já está balanceada, é a mesma que a gente viu no exemplo anterior. Tá bom? Nitrogênio e hidrogênio produzindo amônia. Vou interpretar a reação igual interpretei da outra vez. Aqui. Tá? Interpretei a reação. Agora eu pergunto, e eu vou dar 5 minutinhos para você fazer essa questão. É a mesma questão que eu fiz agora há pouco, só que lá eu tinha usado, se eu não me engano, 56 gramas de nitrogênio e 15 gramas de hidrogênio. Agora mudou. Agora são 100 quilogramas de nitrogênio e 30 quilogramas de hidrogênio, tá? Essa palavra que está escrita errada. Hidrogênio. Como que a gente descobre agora? Vai. 5 minutinhos é muito, vai. Em 2 minutos você consegue fazer isso aí. Pega o papel, pega a caneta e tenta resolver isso aí na sua casa. Tá? Qual é a massa de amônia produzida? Tem algum reagente que está em excesso? Nossa, professor, mas ele me deu em quilos. Como que eu faço agora? Como que eu vou fazer isso em quilos? Aqui, ó. 100 quilos, 30 quilos. Como que eu vou fazer para trabalhar? Se aqui em cima está em gramas e aqui embaixo está em quilos. Vai. Tenta fazer aí. É a hora de treinar. E lembre-se, agora é a hora de errar também.
E aí? Alguém travou? Ou alguém está conseguindo andar? O meu deu 21,43 kg de hidrogênio. Então, no seu cálculo, o hidrogênio está em excesso. Sim. Uhum. E assim eu produziria 121 quilos de amônia, é isso? É. Alguém discorda? Vamos fazer junto então, para ver se é isso mesmo? Qual que é o procedimento que eu adoto? Foram me dadas duas quantidades, certo? Eu tenho que saber se um dos dois está sobrando. Portanto, o outro seria o limitante, né? Se aqui está em quilos e aqui está em gramas, eu tenho que colocar na mesma unidade, tá bom? Tem a opção de colocar aqui 100 mil gramas e 30 mil gramas, que é a mesma coisa que 30 quilos e 100 quilos, mas eu posso fazer uma coisa melhor, para não ficar trabalhando com tanto zero. Se a lei de Proust fala que as proporções são sempre definidas, eu posso, por exemplo, multiplicar isso aqui tudo por 1000, né? Quando eu multiplico isso aqui por 1000, o que eu tenho? 28 mil gramas, 6 mil gramas, 34 mil gramas, que nada mais é do que 28 quilos, 6 quilos, 34 quilos. Olha que mágica. Agora sim, eu tenho as quantidades em quilogramas e posso usar as quantidades em quilogramas que ele me deu. Tá bem? Então, uma dica aí para você poder trabalhar na mesma unidade. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no exemplo anterior. Vou tentar descobrir se uma dessas duas quantidades está acima daquela prevista pela lei de Proust para reagir, tá bom? Como que a gente descobre se tem excesso? Ignoro uma das duas, podia ter ignorado essa aqui também, tá? Vou ignorar essa aqui, vou chamar de x e vou calcular. Fazendo esse cálculo, eu descubro x, que é a quantidade exata de hidrogênio que reage com 100 kg de nitrogênio. Se esta quantidade for menor que 30, a conclusão será o hidrogênio está em excesso. Se esta quantidade que eu calcular for maior que 30, significa que, opa, o hidrogênio é o limitante e o excesso estará no nitrogênio. Aí eu vou e faço o mesmo cálculo para o lado de lá. Tá bem? Vamos lá então. Pela regra de 3 aqui, ó, 28 kg de nitrogênio sempre reage com 6 de hidrogênio. Portanto, 100 kg de nitrogênio vão reagir com X. Está aqui a regra de 3 ao lado. Podemos calcular X dá 21,4. Vocês estavam corretos. Tá? O que significa esse valor? Esta é a quantidade exata de hidrogênio que vai reagir com 100 kg. E não os 30 que ele me deu. Dos 30 que ele me deu, somente 21,4 vão reagir. Tá bem? Como que eu faço então? Esta quantidade eu trago para cá, porque ela é a que realmente vai participar da reação. E 30 menos 21 é o que vai sobrar. 8,6 kg de hidrogênio, portanto, é o excesso. Esta quantidade não participa da reação. Ela fica só olhando. E ao final ela vai continuar lá presente dentro do meu sistema. Tá bem? Bom, se estas são as quantidades que participam, eu posso concluir então. Hidrogênio é o reagente em excesso, nitrogênio é o reagente limitante, ele perguntou, né? Se houver algum reagente em excesso, eu vou informar qual, é o hidrogênio. E também ele me perguntou qual é a massa de amônio produzida. Bom, a massa de amônio produzida eu vou chamar de M. Tenho duas maneiras aqui de calcular o M. Primeiro, posso somar a massa dos reagentes e obter a massa do produto. 100 mais 21,4 dá 121,4. Também posso fazer este cálculo de M por regra de 3. Que regra de 3, professor? Essa aqui, ó. Se eu usar 28 kg de nitrogênio, eu produzo 34 de amônio. Se eu usar 100 kg de nitrogênio, eu produzo M de amônio. E calculo M. Tenho ainda essa outra opção, veja. 6 kg de hidrogênio produzem 34 kg de amônio. 21,4 kg de hidrogênio produzirão M quilos de amônio. Outra regra de 3, vou calcular o M, vai dar o mesmo valor. 3 caminhos para chegar no valor de M. Tá bem? Vou pelo mais fácil. 100 mais 21, 121,4 kg de amônio. Esta é a massa de amônia produzida. Bem?
Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Eu falei que eu conseguia calcular o valor de M, e foi a pergunta que ele me fez, fazendo essa regra de 3. Veja, 28 produz 34, assim como 100 produz M. Por que eu não fiz isso antes, então? Se eu podia usar essa regra de 3, por que eu não usei ela antes? Por que eu tive que calcular isso aqui? Veja, o 28 eu já tinha, o 100 eu já tinha, o 34 eu já tinha, o M eu calculo. Por que eu não usei esta regra de 3 antes para calcular? Quem pode me responder? É porque estava perguntando se tinha algum reagente em excesso também. Tá, mas suponhamos que a pergunta fosse só a primeira. Qual a massa de amônia produzida? Eu poderia ter usado essa regra de 3 de início, de cara, 28. Não. Por que não? Aí você não sabe se está em excesso esse? Exatamente. Tá? Eu poderia até usar, mas eu não saberia se estava fazendo o cálculo correto. Por quê? Porque eu não sabia se os 100 quilos de nitrogênio iam ser usados por completo. Né? Eu só descobri que os 100 quilos iam ser usados por completo depois que eu fiz o cálculo e descobri que o hidrogênio estava em excesso. Né? Então eu não posso fazer a regra de 3 de cara, sem antes descobrir se esses 100 quilos realmente iam participar da reação. Tá? Por isso, o alerta que a gente deu no slide anterior. Toda vez que no enunciado da questão te fornecer duas quantidades, né? A quantidade de 2 reagentes, você tem que parar tudo e ver se algum deles está sobrando. Tá bom? Só depois disso você pode fazer seus cálculos com segurança. Tranquilo? Vamos em frente? Olha aí. Mais um. Essa aqui parece ser mais fácil, porque fala de mol. Não precisa calcular massa de nada. Só que ele exige que você lembre, olha que legal, o que é uma reação de neutralização. Vamos ler aqui a questão. Qual a quantidade de sal formada a partir da neutralização de 5 mols de ácido clorídrico e 7 mols de soda cáustica? Não me deu reação nenhuma, não me deu fórmula nenhuma. Isso aí vai exigir de nós o conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, o que é reação de neutralização? Matéria lá do primeiro ano, né? A reação mais importante da química inorgânica, que é a reação que ocorre entre um ácido e uma base. Além disso, ele me deu o nome do ácido, ácido clorídrico. Termina em hídrico, então é um hidrácido. O que é hidrácido? Um ácido que não tem oxigênio. Todas essas informações, o meu cérebro tem que ir buscando lá no fundo da caixinha, né, que a gente estudou no primeiro ano. E por isso a gente tem que revisar agora, que estamos chegando próximo ao Enem. Estamos nos preparando para isso, pelo menos. Soda cáustica. Soda cáustica é o nome comercial de uma base, a base mais famosa de todas, que é o hidróxido de sódio. Né? Então veja, a questão é bem simples, só que ela exige de mim montar a reação primeiro. O que é a reação de neutralização? Vamos lá. É a reação de um ácido mais uma base, produzindo o quê? Quem me ajuda aí? Neutralização. Ácido mais base, produzindo. Lara, me salva. Anthony, me salva. Silêncio no deserto. Tentando lembrar, mas tá difícil. Aqui, ó. Ácido mais base, produzindo sal mais água. Esta reação é a reação de neutralização. Nunca esqueçam disso, hein, gente? Escreve aí na parede do quarto, bem grande, para sua mãe gostar de ver. A reação de neutralização é a reação que ocorre entre um ácido, uma base, produzindo sempre sal e água. No caso específico aqui, eu usei o ácido clorídrico, que foi o que ele me deu, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Esta reação produz o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e água. Bem? Se você olhar com atenção, essa reação já está balanceada. Um cloro antes, um cloro depois. Um sódio. Dois hidrogênios, dois hidrogênios. Um oxigênio antes, um oxigênio depois. Ela já está balanceada. Se ela já está balanceada, eu posso interpretá-la. Como que a gente interpreta? 1 mol do ácido
reage com 1 mol da base, produzindo 1 mol de sal e 1 mol da água. Bom, interpretei a reação, montei e interpretei a reação, né? A parte mais difícil agora das questões de estequiometria se tornam isso, eu montar as reações. Professor, como que eu aprendo a montar a reação? Exercitando, tá? Experiência. Não há nada, não há outro caminho que te ajude nisso, somente o exercício. Tá? À medida que você vai fazendo exercício, você vai, né, solidificando esses conhecimentos que te ajudam na hora de uma questão de prova, por exemplo, você montar uma reação química com facilidade. Tá? Lembrando que nunca foge disso. Nós temos as reações principais, né? Na química inorgânica, a reação de neutralização, temos também a reação de combustão, acho que vai já aparecer aqui para nós, são as reações mais comuns de cair em prova, tá bom? Então essas reações têm que estar na ponta da língua, aí quando a gente precisar. Bom, montada a reação, agora eu vou para o enunciado. Veja o meu enunciado. De novo, ele me deu duas quantidades. A quantidade do reagente ácido e a quantidade do reagente base. Ele me deu as duas. E perguntou qual é a quantidade de sal formada. Qual a quantidade de sal formada? Bom, se ele me deu duas quantidades, eu caio naquele problema. Tenho que parar tudo, analisar se um dos dois está em excesso. Tá? Veja que o problema tanto pode me fornecer quantidades em massa, como também pode fornecer quantidades em mol, quantidade de matéria, dado mesmo. Agora, eu tenho que fazer aquela análise que eu fiz. Tá? Será que isso aqui está sobrando? Será que isso aqui está sobrando? Vamos analisar. Vou ignorar este valor, 7 mols, posso chamar aqui de Y e fazer a conta, tá bom? Para saber se está sobrando ou faltando. Gente, só de olhar aqui, ó, eu nem preciso perder tempo fazendo conta, né? Lei de Proust. As substâncias reagem sempre na mesma proporção. Se cada mol de ácido reage com 1 mol de base, se eu colocar 5 mols de ácido, eu vou precisar de 5 mols de base, né? A proporção aqui é nítida, é clara. 1 para 1. Se eu ponho 5, aqui tem 5. Terei, portanto, o excesso de 2 mols de hidróxido de sódio. Ok? Então já descobri que é um reagente em excesso. Agora sim, sabendo as quantidades exatas que reagem, eu posso calcular a quantidade de sal formada. Vou somar aqui para chegar aqui? Não. O que eu somo nos reagentes, que é igual nos produtos, é a massa. Aqui eu estou trabalhando com mol. Tá? Então, o mol é a regrinha de 3. Se 1 produz 1, 5 vai produzir X. É óbvio aqui, direto, que a resposta é 5 mols de sal. Tranquilo? Sem sofrimento? Sem surpresa? A soda cáustica é o meu reagente em excesso. O ácido clorídrico é o meu reagente limitante. Os meus produtos são sal e água. E a quantidade de sal produzida é 5 mols. Bem? Mais uma para a gente brincar. E olha que parece coincidência, né? Parece até que eu sei a sequência de slides. Estamos diante agora da reação de combustão. O que é a reação de combustão? Eu tenho um combustível aqui, normalmente um combustível orgânico, né? Tem carbono, reagindo com gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Essa é a reação de combustão completa. Combustível mais oxigênio, produzindo CO2 e água. Aí, à medida que eu mudo o combustível, eu mudo as quantidades envolvidas. Mas as substâncias aqui são sempre as mesmas. Tá? Veja que essa reação já está balanceada. Aqui 25 meios, aqui 8, aqui 9 e aqui 1 mol. Vamos ler o enunciado. Qual é a massa de gás carbônico produzida a partir da queima de 20 toneladas de gasolina na presença de 100 toneladas de gás oxigênio? De novo, gente, ele me deu duas quantidades, ó. 20 toneladas de gasolina e 100 toneladas de oxigênio. Me deu duas quantidades. Como que eu resolvo essa questão? Veja que isso aqui é massa. Toneladas é massa. 1.000 quilos. 1.000 quilos. Já te dei a reação, já está balanceada. Vamos fazer sozinho?
tentar fazer aí? Em casa, então. Papel, lápis e você. Vai. Primeira coisa, interpreta a reação. Depois calcula as massas envolvidas. Depois coloca as duas quantidades que ele te forneceu e descobre se uma das duas está sobrando, se tem excesso. Aí você é capaz de calcular a massa de gás carbônico produzida. Vai, 2 minutinhos para você tentar resolver aí. Depois a gente confere aqui. Dúvidas, vocês falam aí, tá? Se alguém ainda Aqui achar. fica 25 mol? Não, né? Oi? Aqui fica 25 mols e meio. 12,5 mols. Ah, tá. Ah, professor, não gosto de trabalhar com fração, não. Não tem problema. Pode multiplicar a reação toda por 2. Tá, Tiago? Se multiplicar tudo por 2 aqui, ó. Aqui tem 1, 1 vezes 2, 2. 25 sobre 2 vezes 2, 25. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Ambas as situações, a reação está balanceada. Tem gente que não gosta de trabalhar com fração. Tá? Aí multiplica tudo por 2 e fica com os coeficientes todos inteiros. Vai trabalhar com números maiores, mas aí a decisão é de cada um. Professor, Oi, a Carol falou que não tá conseguindo entrar na aula. por que será? Vou voltar aqui, para que eu vou deixar o compartilhamento para ver se eu encontro ela aqui. Não tenho o pedido de entrada dela, não. Não aparece aqui para mim o pedido de entrada dela, não. Pede para ela sair e tentar de novo, por favor. Não chegou nenhum pedido, não. Por isso a gente não pode atrasar. Depois que começou a aula, não consegue mais entrar. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, só vocês verem se estão. Aí, ó, isso ajuda vocês. Ó. Já calculei a massa molar das substâncias envolvidas. Tá? 1 mol de gasolina, 1 mol de gás oxigênio, 1 mol de gás carbônico e 1 mol de água. Já tem aí. Será que é a Carol chegando? Esse barulhinho? É. Oi, Carol, bom dia. Chegando agora. Vamos aí agora tentar resolver. O pessoal tá resolvendo essa questão aí, Carol, tá? Tenta acompanhar para ver se você pega a matéria agora no meio do caminho. Para tudo isso é revisão, né? Mas uma revisão boa de fazer, porque é uma matéria que a gente normalmente trava. Já forneci para vocês aqui as massas molares. Posso seguir ou eu quero mais um pouquinho de tempo? Tá mais um pouquinho, rapidinho. Tá bom. A pergunta foi: qual é a massa de CO2 produzida?
Vou só avançar mais um passo aqui para ver se vocês estão no caminho certo. Aí, ó. 1 mol de combustível reage com 25 meios de mol de oxigênio, produzindo 8 mols de gás carbônico e 9 mols de água. A interpretação da reação em mols, em quantidade de matéria. Aí devo interpretá-la em massa também, porque a questão está dando em massa. Está conseguindo chegar na resposta, Stephanie? Eu tô tentando. E a Lara? A Lara tá quieta hoje, rapaz? Acho que a Lara tá triste porque a Carol Conká saiu ontem. Eu tô mais feliz. Porque eu tô passando um pouco de mal. Mas Sério, eu Lara? tô tentando fazer também. Mas era saudade da aula de química, Lara? Ah, professor, não sei. Vou avançar mais um passo aqui só para vocês. Aí já está calculada as massas envolvidas. Veja, 1 mol de gasolina está aqui, 114 gramas. 25 sobre 2 vezes 32 dá 400 gramas de oxigênio. 8 vezes 44 dá 352 gramas de CO2. E 9 vezes 18 dá 162 gramas. Tá? Por isso que eu Aí, tô sofrendo pra achar. como é que eu sei que se está certo ou errado? Dá até para a gente conferir, né? Essa é a vantagem dos cálculos estequiométricos, eu consigo conferir se eu estou indo no caminho certo ou errado. A massa tem que respeitar a lei de Lavoisier. Então, veja, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto. Então, 114 mais 400 tem que ser igual a 352 mais 162. Você vai ver que dá igual aqui, tá? Dá 514, aqui também dá 514. Então, está correto. Professor, mas não tinha que multiplicar por 2 para tirar aquele 25 sobre 2? Não tem. Se você preferir, pode. E dá no mesmo, tá bom? Vamos lá, os demais alunos. Eu posso optar, eu não quero trabalhar com este valor aqui, professor. Não gosto de trabalhar com fração. Não tem problema. Multiplica a reação toda por 2. Aqui vai dar 2 mols, aqui vai dar 25, aqui vai dar 16, aqui vai dar 18. Não tem problema. Você continua trabalhando nas mesmas proporções, conforme a lei de Proust prevê. Tá? Só que você vai trabalhar com quantidades maiores do que eu estou trabalhando aqui. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado no final. Tá bom? Aqui vai dar o dobro, aqui vai dar o dobro, aqui vai dar o dobro e aqui vai dar o dobro. Tá bem? Não. Pode fazer os cálculos, já que você multiplicou tudo por 2, continua fazendo os cálculos com esses valores seus. Você vai ver que no final vai chegar na mesma resposta que eu aqui. Quem será que está em excesso aí? Eu acho que é o oxigênio que tem excesso. Alguém chegou nesse dado?
Meu Deus, 70,17, tá certo? 70,17 pode ser. Quem estava em excesso? Oxigênio, dá Oxigênio 100. estava em excesso, né? Eu acho que isso mesmo, em torno de 70 toneladas, né? Olha, Isso. se eu coloco 400 de oxigênio, eu obtenho 350 de CO2. Se eu colocar 100 toneladas, vai estar em excesso, né? Não sei quanto deu aqui. Vamos fazer? Alguém mais chegou no mesmo valor? 70 toneladas de oxigênio? Ou de CO2 produzida? Nossa, professor, mas aqui está em gramas. Como é que eu vou trabalhar com toneladas agora? Olha. Mesma coisa que eu fiz na questão passada, né? Na questão anterior. Eu posso converter isso aqui para grama. Vai dar 20 milhões de gramas, 100 milhões de gramas, mas eu não quero trabalhar com números tão grandes assim. Então eu vou transformar isso aqui de cima em tonelada. Como que eu faço para transformar isso aqui de cima em tonelada? Vai, multiplica por 1 milhão. Se eu multiplicar por 1.000, vira quilos. Se eu multiplicar o quilo por 1.000, dá tonelada. Então, vou multiplicar por 1 milhão. 114 milhões de gramas dá 114 toneladas. 400 milhões de gramas dá 400 toneladas. E assim por diante. Simples assim. Né? Agora eu consigo trabalhar. Vamos lá. Vou tentar descobrir qual dos dois está em excesso, ok? Para calcular a massa de CO2 produzida, eu tenho que saber exatamente quanto usa disso e quanto usa disso na reação, tá bom? Vamos fazer de conta que eu não sei o 20. Vou calcular esse X. X é a quantidade de gasolina que reage exatamente com 100 toneladas de O2. Bom, regra de 3, 114 reage com 400, então X reagirá com 100. Esse X me deu 28 toneladas e meia. Olha o que aconteceu. Eu preciso de 28 toneladas e meia de gasolina para reagir com esta quantidade de oxigênio. Eu tenho essa quantidade toda de gasolina? Não, não tenho. Só tenho 20. Então eu já sei que estou com oxigênio sobrando. Certo? Então eu vou ignorar esse cálculo, porque eu não tenho essa quantidade de combustível toda, só tenho 20. E vou fazer o cálculo agora para cá. Veja. Esse aqui é o reagente limitante, eu já descobri isso, porque eu não tenho toda essa massa para reagir. O outro reagente então está em excesso. Vamos descobrir qual é o excesso dele. Agora sim. 20 toneladas foi o que ele me deu. Vou ignorar 100 toneladas que ele me forneceu de oxigênio e vou dizer que tenho Y quantidades de O2. Fazendo a mesma regra de 3. 114 reage com 400, 20 reagirá com Y. Esse Y, você vai ver que vai dar menos de 100. Veja, 70,18. Esta é a quantidade de oxigênio que vai reagir com a gasolina. Então, quem tinha me falado aí que tinha dado 70 toneladas de CO2? Não vai dar não, hein? Vai dar menos. 70 toneladas é a massa de O2 que vai participar da reação. Então, das 100 toneladas que ele me deu, somente 70,18 vai participar da reação. O excesso é esse, 100 menos 70. 29,82 toneladas. Praticamente 30 toneladas de O2 vai sobrar. Bom? Quantidades que realmente participam da reação: 20 toneladas disso e 70,18 toneladas de O2. Qual foi a pergunta que ele me fez? Qual é a massa de CO2 que vai ser produzida? Posso somar isso mais isso? Que vai dar N? Não, né? Se eu somar os reagentes, me dá a massa dos produtos. E aqui eu tenho dois produtos. Então eu não vou ter aqui 90,18 toneladas de CO2, né? 20 mais 70, aqui, 90,18. Não. 90,18 é a massa dos produtos somada. Tenho dois produtos. Mas eu só pedi a massa de CO2. Como que eu calculo a massa de CO2 então? Regra de 3. Posso usar gasolina e CO2, como posso usar a regra de 3, oxigênio e CO2, tá?
Eu não gosto de usar número quebrado, então eu vou usar números inteiros. 114 toneladas de gasolina produzirão 352 toneladas de CO2. 20 toneladas de gasolina produzirão M. Essa é a regra de 3. Bom? 114 produz 352, 20 produz M. Calculando, então, a massa de CO2 produzida será de 61,75 toneladas. Alguém tinha chegado nesse valor? Eu, Quem? Steph, Stephanie chegou? Beleza. sim. Já você ou o Anthony que tinha chegado em 70? Não, eu não tinha chegado na completa, não. Eu estava ali. Ah, No... tá. Você tinha calculado só a quantidade de O2 que reage. Entendi. Então você estava indo no caminho certo. Descobriu isso, é só fazer a regra de 3 e chegaria no CO2. Tá? Então, gente, é assim que eu trabalho, né, na situação de reagentes em excesso. Tá? Reagente em excesso. Portanto, sempre vai existir essa condição quando me for fornecida duas quantidades de reagentes no enunciado. Toda vez que ele me der duas quantidades de reagente, eu tenho que parar e verificar se tem alguém sobrando. Ok? Vamos voltar agora para a tela aqui. Dúvidas, perguntas? Sem dúvidas. Não é possível? Não é Estamos com o possível. Thiago. Vai, Stephanie. Vai, Abeli. Essa é a primeira situação que pode aparecer para nós em cálculo estequiométrico. Reagentes em excesso. Quais são as outras duas que eu falei? Falei no começo da aula. São 3 situações possíveis de Rendimento da aparecer. reação e impurezas. Quando tem impureza, né, quando o meu reagente está impuro, e quando o rendimento da minha reação não é 100%. Exatamente. Tá? Todos esses cálculos que a gente está fazendo aqui agora, a gente está considerando que a nossa reação é perfeita. Ela tem 100% de rendimento, não há nenhuma perda no meio do caminho. Isso não é verdade. Né? A gente sabe que nos processos reais, nós temos perdas, nós temos alguns desperdícios ao longo do processo. Então, a gente fala que o processo tem um rendimento menor que 100%. Tá? Isso a gente vai aprender na próxima aula. Hoje vimos reagente em excesso, fizemos alguns exercícios. A apostila de vocês também tem questões relacionadas a isso, tá bom? Vocês já estão com a apostila na mão, certo? E vocês agora ficam convidados a assistir a videoaula que está gravada lá no nosso canal. O Stephanie, você que pediu, tem uma videoaula lá gravada com outros exemplos, tá? E na videoaula, ela é de 40 minutos e ela já fala sobre reagentes impuros e sobre rendimento da reação. Então, embora a videoaula tenha 40 minutos, eu vou pedir para vocês assistirem somente a parte do reagente em excesso, que é o começo dela. Pode ser assim? Pode. Pode. Tá. Professor, o que você postou agora no plural é só para a gente ver, né? Isso, o que eu coloquei lá no plural para vocês é essa apresentação que a gente usou agora, tá bom? A apresentação da aula passada que eu não tinha colocado ainda, e uma outra apresentação com exercícios referentes à aula passada também. Tá? Mas esse exercício a gente pode fazer tranquilo, não precisa entregar, não. Não, já está com a resolução, tá bom? Uma apresentação para vocês verem alguns exercícios e poderem fixar a matéria da aula passada. Então, ela é mais pra gente ir treinando pro Enem, né? Sim, tá? São todas questões de provas de Enem, tá? De vestibulares, perdão. Agora eu estou procurando aqui, achei. Eu vou mandar para vocês agora, aqui pelo chat, o link da videoaula que fala sobre reagente em excesso. De novo, vou falar, são 41 minutos de aula. Só que essa aula fala sobre 3 coisas: reagente em excesso, impurezas e rendimento da reação. Vocês vão assistir só a primeira parte, que fala sobre reagente em excesso. Tá bem? Aí o link, mandei aí no chat. Vocês vão ver, deve ser uns 15 minutinhos só de aula. E depois na aula que vem, a gente vai ver o restante, tá bom? Qual mês começa o cursinho? Não sei, Carol. Não sei. Tá bom? A gente está vendo ainda aí quando que a gente volta para as aulas presenciais. Acho que esse ano também não, hein? Eu acho que sim, viu? Deus quiser. Itajubá fechou, né?
Teve um decreto ontem de, como é que fala? Cada dentro de casa em. É de toque de recolher. Mas só de madrugada, então não nos afeta. Tá bom? Para vocês, nada muda, porque vocês têm que ficar em casa estudando. Professor, Oi, por Estela. que o pessoal da prefeitura não faz um lockdown em Itajubá, pelo menos por uma semana? Porque aí já melhoraria bastante os casos. Eles estão avaliando isso, tá? Eles estão avaliando isso, se o lockdown resolve ou não. Tá bom? Tem muita gente que fala que não resolve nada. Eles estão avaliando isso. Começaram impedindo que as pessoas saiam de madrugada para ficar na pracinha bebendo, igual muita gente faz, tá bom? E agora eles estão avaliando se com isso só os números vão melhorar ou não. Tá bem? Na verdade, os nossos números estão muito ruins por causa de pacientes das cidades vizinhas que vêm para cá e se internam no hospital. Eu não sei se vocês sabem, mas o que define o grau, né, a onda vermelha ou verde que a cidade está, é a quantidade de leitos desocupados nos hospitais da cidade. Então, o nosso Na hospital, UTI, né? é isso, da UTI. No caso, nossos hospitais da casa estão praticamente lotados. Acho que um está com 80% de ocupação já e o outro com mais de 90%. Só que assim, grande parte dos pacientes não são daqui, são das cidades vizinhas. Então, não sabemos até que ponto, né, compensa sacrificar a nossa população para resolver isso. Eles estão avaliando isso. Eu acho que, tipo assim, não, mesmo se a prefeitura, agora que o senhor tá falando isso, né? Mesmo se a prefeitura fizer um lockdown, não vai ser um lockdown, tipo, total, né? Porque vai ter que abrir para chegar paciente. Não, não pode fechar. O hospital não pode se recusar a receber. Nós somos cidade de referência para as cidades vizinhas. Então, Por lei de receber. porque, tipo assim, eu acho que o que mais tá levantando, tipo, aumentando o número de casos são pessoas de fora aqui em Itajubá. Isso, Que, também, tipo, né? Também, principalmente isso, mas aqui também a gente está vendo alguns excessos, o pessoal está indo para supermercado, para o centro, se você for do centro da cidade, se você for na rua do colégio agora, vai estar lotado lá na rua. As pessoas realmente estão, né, brincando muito, não podemos, tá bom? A Carol está mandando aqui, mesmo se tivesse aula com esse pessoal, não ia mudar a forma do ensino para a gente, para eles, né? Ah, não. Não, Carol, agora entendi sua pergunta. Normalmente o colégio abre realmente a turma de cursinho, tá bom? Mas o pessoal do cursinho pega a matéria na hora que entra já e segue onde já tá, tá bom? Não afeta vocês, não. A gente tem um cronograma de matéria de vocês. É revisional, né? O deles também seria revisional para o Enem. Isso, o deles também seria revisional, tá bom? Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Não afeta o nosso cronograma de aulas, não. professor, se caso entrar a turma de cursinho, assim, antes da gente voltar à aula presencial, eles também vão ter acesso à plataforma, né? Sim. Vão ter sim. Tá bom? Bom, são 11h05 agora, vocês têm mais 25 minutos de aula, dá tempo para assistir a videoaula ainda, tá? Repito, só assiste a parte de reagente em excesso. Ah, professor, eu quero assistir tudo. Fica à vontade, melhor ainda, tá? Mas o final da aula, da videoaula, é a nossa matéria da semana que vem. Tá bom? Tá bom, até mais. Falou. Beijo, Professor, tchau. tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.